Os jovens acharam? Pastor Toninho é o único jovem da igreja, irmão. Espírito jovem, né? E é jovem também, né? De idade é jovem também. Mas os jovens acharam? Ah. E a igreja toda achou? Então tá, eu também achei. Tá aqui. Hebreus 11:8 diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vamos pular ali para o versículo 15. Diz o seguinte: e, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, daquela o quê? Daquela terra que eles tinham saído, se lembrassem de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos ali agora no versículo 24. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém? Amém. Sente, por gentileza. Meus irmãos, aqui de introdução, para nós começarmos a meditar, eu quero esta noite falar sobre a carta aos Hebreus, a importância dessa carta, o motivo de ela ser escrita, e eu posso até dizer, sem medo de errar, para todos nós que estamos aqui esta noite: quem não compreender o conteúdo da carta aos Hebreus, primeiro, ele não sabe o que significa salvação. Quem não compreende essa carta não vai saber o que significa salvação. Segundo, quem não compreende essa carta também não vai saber como é ter uma vida sendo salvo. Ele não sabe o que é salvação. Ele não sabe também o que é ter uma vida de um salvo. E ele, sem entender essa carta, também não vai saber que a nossa vida, ela não paira somente sobre esta terra onde nós estamos vivendo. Porque, na verdade, como foi lido, Abraão se tornou um peregrino em terra alheia. E a ideia do autor aos Hebreus é trazer uma mensagem de que nós que somos salvos, em certa parte somos peregrinos aqui, porque a nossa pátria maior, a nossa herança maior, a nossa visão maior, o nosso destino maior, o resultado da nossa fé maior, não é aqui, nesta terra. E como foi falado e como foi lido aqui pelo jovem, naquela palavra introdutória sobre o ajuntar tesouros, é justamente essa parte que está também inserida nessa carta, com a ideia do que a fé traz. A fé nos traz e nos faz juntarmos tesouros na pátria celestial. Vivermos uma vida aqui,
almejando e enxergando algo superior a nosso respeito, que o próprio Cristo preparou. Quem não entende a carta aos Hebreus, não vai chegar nessa concepção, não vai ter esta ideia. E é interessante que esta carta foi escrita ali pelo período 66 depois de Cristo, num período de perseguição ferrenha contra os cristãos. De maneira tal que no capítulo 10, o autor aos Hebreus vai dizer que alguns desses irmãos chegaram a perder os seus bens materiais, foram confiscados, eles foram arrancados também de suas propriedades à força, tudo por causa deste nome chamado Jesus, por causa que eles professavam a sua fé neste nome. Havia uma perseguição tão atroz, tão terrível por parte dos ímpios contra a igreja, até mesmo dos governantes na época, porque logo depois, nos anos 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos, junto ali com o general Tito. Então a perseguição era tão grande, por causa deste nome, por causa deste caminho, e o ódio foi aumentando cada vez mais, que chegou um momento que a balança começou a pender. Vocês sabem que a balança antiga é como aquela estátua da justiça que nós temos, que traz 2 pesos, 2 medidas. E a partir das perseguições e tribulações que a igreja começou a ter, a balança começou a pesar para os cristãos. Só que é verdade que alguns que estavam no meio do povo de Deus não estavam entendendo o porquê que eles estavam padecendo tanto. Não estavam compreendendo. E por não compreenderem plenamente o porquê padeciam tanto, alguns começaram a esmurecer, a enfraquecer. E a sua mentalidade de alguns até começou a ter um risco de mudar. Como assim, Jonathan? Eles começaram a sobrevir um desânimo, de maneira tal que alguns começaram a pensar: será que vale a pena servir Jesus? Será que vale a pena sofrer por este nome? Porque eu não aguento mais, porque a prova e a luta está tão difícil, porque eu não estou sendo aceito no meio social por causa da minha fé. E aí começou a se levantar um monte de questões, e pior, alguns até já tinham abandonado a igreja. Por isso que o autor aos Hebreus vai falar no capítulo 9, dizendo que não era para os irmãos deixar de congregar-vos, como alguns estavam fazendo. Principalmente quando a gente vê que aquele dia está se aproximando. O dia da vinda do Senhor Jesus. E como diz Paulo, é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A cada minuto, a cada segundo, a cada milésimo de segundos que está se passando aqui, a vinda do Senhor, ela está se aproximando. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10, versículo 35, dizendo: não abandoneis a vossa confiança. Deus tem galardão, mas é necessário que vocês precisam de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque aquele que há de vir virá, e não tardará. Porém, o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aí chega o versículo 39, ele vai dizer: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós somos da fé para a conservação da alma. Somos da fé. Então, se existem alguns que retrocedem, esses não são da fé para a conservação
da alma. São os tímidos, são os covardes, são aqueles que está escrito em Apocalipse 28, enquanto aos tímidos. Os tímidos são aqueles que são covardes, que fogem da luta travada quando é enfrentada. Só que o que eu quero falar esta noite é sobre a fé na supremacia de Cristo. A superioridade de Cristo sobre tudo e sobre todos. Porque este é o lema e este é o tema da carta. A supremacia de Cristo. E eu gostaria de que os irmãos abrissem Hebreus, ali no capítulo 1, deixasse aberto ali no capítulo 1. Porque o autor está trazendo uma ideia que, em toda a carta, dizendo que é preciso que eu confie plenamente em Jesus. Eu confio plenamente em Jesus e unicamente na pessoa de Jesus, em mais ninguém. E ele começa a trazer uns motivos, ele começa a trazer umas razões do porquê que a igreja não poderia abandonar a fé em Jesus. Por que os crentes não poderiam deixar mais de servir a Cristo? Ele começa, dentro do escopo dessa carta, a apresentar N razões do porquê que nós não podemos de jeito nenhum abandonar a nossa cruz e parar de seguir Jesus. O que significa confiar plenamente em Jesus? Por muitos não entenderem o quão complexo e indispensável é esse tema, eles acabam não dando a devida atenção, viram as costas e voltam para o mundo. E se eu perguntasse para vocês, quantos que vocês conheceram que um dia serviam a Deus, mas agora não servem mais? Fique para você mesmo essa resposta. Não precisa dizer para ninguém. Mas quantos que vocês viam que serviam a Deus, mas hoje não querem mais saber do Evangelho do Senhor Jesus? Alguns, talvez, passa pela sua mente. Eu não estou falando aqui de pessoas que daqui a pouco eles vão voltar. Eu não estou falando aqui de filhos pródigos, daqueles que uma hora eles vão ter que retornar para a casa do pai. Sabe por quê? Porque a esperança deles, o coração deles ainda sabe onde é a casa. Eles estão fracos, estão desanimados, estão caídos, mas uma hora Deus pega eles e Deus levanta eles e eles vão se arrepender e vão voltar para a casa de Deus. Não é sobre esses que eu estou falando daqueles que deliberadamente não querem mais saber de Jesus e do Evangelho. Existem pessoas assim. Agora vejam bem, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte, capítulo 1 e versículo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas, aos nossos pais, por meio dos profetas, nestes últimos dias, Ele nos tem falado pelo Filho. Ele nos tem falado pelo Filho. E aqui eu já quero trazer algo que está inserido nessa carta aos Hebreus. Tá? Por que ele diz que Deus outrora de muitas formas e de muitas maneiras falou aos nossos pais? Quem são os nossos pais? São os nossos antepassados, lá do Antigo Testamento. Deus falou com eles de muitas formas, através dos profetas. Mas a nós, nesses últimos dias, nos tem falado pelo Filho. Existe uma razão muito importante para o autor aos Hebreus falar isso daqui. Porque os profetas falaram, porque receberam de Deus a palavra no seu coração e colocavam e expunham essa palavra ao povo. Mas o autor aos Hebreus está dizendo que quando ele nos fala pelo Filho, ele não está falando de alguém que recebeu de Deus a palavra de Deus para transmitir a palavra de Deus. Ele está falando de alguém que é a palavra de Deus e que fala a palavra de Deus porque ele é Deus e é o Filho de Deus. Então, quando a gente ouve o Filho falando, nós estamos ouvindo Deus falar diretamente conosco.
Não por intermédio de A, B ou C, mas pelo próprio intermédio, pelo próprio Deus. Então a gente verifica que Jesus, ele se importava muito que as pessoas soubessem quem ele era. Por isso que ali em Lucas capítulo 9 e versículo 8, a parte B, Jesus vai dizer assim, ó: quem a multidão diz que eu sou? E aí os discípulos falaram, uns dizem que tu é Elias, Jeremias, um dos profetas. E aí chega no versículo de número 20, na parte B, ele vai dizer: e vós quem dizeis que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias. Então a nossa confiança em Cristo, ela tem que estar baseada na nossa razão. Nós cremos porque nós temos motivos suficientes para crer. Eu não creio do nada. Tem algo que me leva a crer. E eu tenho algo palpável que me faz crer. A minha fé não é apoiada em algo que eu não entenda, que eu não compreenda. Pelo contrário, eu tenho que dizer o porquê que eu acredito em Cristo. E eu tenho que ter capacidade de mostrar, pela razão, o porquê que eu acredito que Cristo é suficiente para me salvar. Por isso que 1 Pedro 3,15, Pedro vai dizer para a igreja: antes santificai a Cristo em vossos corações, e vocês estejam sempre preparados para responder com temor, com mansidão, a qualquer um que pedir qual a razão da esperança que há em vós. Qual a razão da esperança que há em vós? Por isso que Paulo, quando estava preso e escreveu para Timóteo, Paulo também vai trazer essa mesma questão. Ele diz: cuja causa eu estou padecendo. Que causa é essa? O Evangelho. Mas ele dá uma resposta muito linda para Timóteo. Ele diz assim, ó: porém eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Você já perguntou para você mesmo se você sabe em quem você está crendo? E por que você está crendo? Quais as razões para você estar crendo? Está renunciando o mundo? Está renunciando os prazeres? Existem razões suficientes para isso. E ele começa a dizer que o Filho trouxe a mensagem, e o Filho é Deus. Deus falando conosco. Por isso que ele será chamado Emanuel. Deus conosco. Por isso que quando a gente vai no capítulo 14, ali quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, no Evangelho de João 14, credes em Deus, credes também em mim, e ele começa a falar da promessa da morada. E aí de repente surge uma pergunta. Filipe, no versículo 6, vai dizer para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Já é o suficiente para acabar com toda a conversa. E aí Jesus vai dizer para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não sabes? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E quem ouve as minhas palavras está ouvindo as palavras que vêm direto de Deus. Palavras de vida, palavras de poder. Por isso que quando Jesus começou a ensinar e muitos começaram a ir embora, Jesus falou para eles: vocês também não querem acompanhar a multidão? E aí Pedro diz: para quem iremos nós? Quem é a pessoa que tem as palavras que tu tens? Só tu tens palavra de vida eterna. Por isso que o autor aos Hebreus mostra nesta carta essas razões do porquê que eu devo crer. Primeiro, porque ele é o Filho. E se ele é o Filho, ele é da mesma substância que o Pai. Jesus é Deus. Por isso que o apóstolo João vai dizer que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. E aí no versículo 14 ele vai dizer: e a palavra se fez carne
e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E no versículo 18 ele vai dizer: nunca ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou para nós. Quem vê Cristo, vê o Pai. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus vai afirmar: eu e o Pai somos um. Certo? O primeiro motivo para crer é justamente esse. Eu creio, e a primeira razão que eu creio é porque eu sei que Jesus é o Filho de Deus declarado, e porque eu sei que quando eu ouço Jesus falar, eu estou recebendo diretamente a palavra vinda de Deus para a minha vida. Olha só que interessante aqui. Segundo motivo. Primeiro, ele é o Filho. E aí o autor aos Hebreus vai dizer aqui, ainda no versículo 2 do capítulo 1, dizendo: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A segunda razão que eles dizem para que eles não pudessem abandonar a Cristo. A primeira é que ele era o próprio Deus. A segunda que ele está trazendo é que Jesus, sendo Deus, da mesma substância do Pai, Jesus também é o Criador de todas as coisas. E isso também corrobora com aquilo que João fala. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Quando ele vai dizer: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E João vai dizer que tudo veio a existir por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus não existiria criação. Porque Jesus é a palavra, é o agente da criação. Foi ele que criou todas as coisas. Por que eu devo confiar em Jesus? Porque ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para trazer uma mensagem de salvação. Por que eu devo confiar em Jesus? Porque se ele é filho, ele também é herdeiro, e ele é criador de todas as coisas. Então, eu sou obra das suas mãos. Você é obra das mãos de Jesus. Ele nos criou. Isso é tão fato que em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 17, Paulo vai dizer: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Cristo. Por isso que quando Paulo foi falar aos atenienses, ele apresentou o Deus, criador de todas as coisas, e apresentou um varão que foi destinado para salvar os homens. Quem é este varão que foi destinado para salvar os homens? Se chama Jesus, o Filho de Deus. O mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que veio em carne, e é o mesmo Deus que morreu, o mesmo que ressuscitou para nos salvar. Por isso que Jesus diz assim, ó: eu dou a minha vida, mas eu tenho poder para tomá-la de volta, porque essa foi a missão que eu vim fazer: salvar. Então a razão é porque ele é filho. A segunda razão é porque ele é criador de tudo. A terceira razão: se ele é filho, se ele é Deus, se ele criou todas as coisas. E eu faço uma pergunta para os jovens que são inteligentes: se ele é filho, se ele é Deus, se ele é o Criador, se toda a vida está sendo sustentada por ele, existe alguém maior do que ele? Existe alguém maior do que ele? Por incrível que pareça, alguns judeus que haviam se convertido a Cristo, que é o caso dos hebreus, alguns estavam até mesmo voltando para o judaísmo, para as práticas daquela religião da época, estavam voltando debaixo dos rudimentos da lei, que não poderia salvar ninguém, porque a lei é santa e na verdade ela só mostrou que eu sou um transgressor, um pecador, e é maldito todo aquele que está debaixo da lei. Então, se alguém não está em Cristo, obviamente é que ele está do outro lado. Então existe um muro: ou eu pulo para o lado da graça, ou eu pulo para o lado da lei. Porque até aqueles que estão sem lei morrerão dessa forma. Porque Deus julgará
tanto aqueles que estão debaixo da lei como malditos, como Deus também julgará aqueles que não obedecem ao Senhor Jesus e também não conhecem o seu evangelho. Todos eles estão debaixo de condenação. Ou existe o pulo para o lado da graça e da fé, ou existe o lado da lei. E infelizmente, irmãos, infelizmente, aqui no nosso meio, nós não temos disso. Mas lá na época dos Hebreus, quando ele escreveu essa carta, muitas pessoas estavam deixando de servir Jesus e começando a adorar anjos. Vocês não vão acreditar nisso, mas era isso que estava acontecendo. Desde adorar Jesus, estavam adorando anjos. A gente não enxerga isso agora, mas naquele tempo tinha. E aí o autor aos Hebreus vai dizer, se ele é filho de Deus, se ele é Deus, se ele criou todas as coisas, logo ele é maior do que os anjos. E ele vai dizer no capítulo 1 e no versículo 6, diz a Escritura, e novamente ao introduzir o primogênito do mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Em outras palavras, o autor está dizendo, se vocês acham que adorar os anjos é correto, a própria Escritura está ensinando que os anjos devem se humilhar e devem adorar o Cordeiro que está à destra do Pai, na majestade de Deus, dizendo, santo, 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 digno é o Cordeiro que foi morto e que venceu. Os anjos têm que adorar Jesus, e tinha gente que estava cultuando a anjo na época. Hoje eles cultuam até mesmo demônios, a gente sabe que também são espíritos enganadores, que nesses últimos dias virão de montes, como diz os próprios textos bíblicos nos últimos dias. Mas cada aberração e cada coisa terrível, e eu volto novamente, o autor aos Hebreus estava trazendo na mente deles, que de forma nenhuma e de jeito nenhum, eles deveriam abandonar a sua fé. Agora olha só que coisa interessante. Se existe uma coisa fácil hoje, é um homem arrastar multidões após si. Tem gente que não serve anjo, não adora espírito, não vê, não enxerga. Mas em compensação, tem pessoas que depositam a sua confiança em pessoas, em homens. E a gente não precisa ir muito longe, a gente sabe muito bem quem são os homens que arrastam multidões por aí afora. Se dizem, se autoproclamam, até mesmo perdoadores de pecados. Até mesmo alguém que também não tem pecado. E as multidões vão seguindo, e isso assusta. Sabe por que assusta? Porque a desculpa dos judaizantes, que eram os judeus da época, a desculpa deles é que Moisés era maior do que Jesus. Vocês acreditam numa aberração dessa? Quando a gente lê as Escrituras, a gente observa que o que nós devemos assimilar e o que nós devemos levar para a nossa vida são as palavras que foram inspiradas por estes homens, e não a pessoa desses homens. E eu vou explicar para vocês entenderem bem. Eu tenho esses homens como grandes homens de Deus e como profetas que foram usados pelo Senhor para transmitir uma mensagem. Mas eu não tenho esses homens como meu exemplo, e muito menos eu tenho esses homens como salvador da minha vida. Eu sei que Deus usou esses homens tremendamente. E o autor aos Hebreus vai ensinar que Jesus é muito maior do que Moisés, aquele a qual eles alegavam ser grande, ser alguém. Veja bem, vocês lembram que no tempo que Jesus estava aqui, ali no Evangelho de João capítulo 5, quem lembra daquele cego que foi curado? Ele era cego de nascença, Jesus curou ele. E de repente, quando ele é curado, ele vai para o templo e começa a adorar a Deus. E alguns religiosos judeus, fariseus daquela época, chegaram para ele e perguntaram, quem foi que te abriu os olhos? E ele disse, eu sei que ele é homem de Deus, porque Deus não ouve a pecadores, mas Deus ouve aquele que faz a sua vontade. Se ele orou e a vontade de Deus aconteceu, a primeira concepção que eu tenho da pessoa dele é que ele é homem de Deus. Só que não parou por aí. Eles vieram de novo e perguntaram mais uma vez.
quem é aquele que te abriu os olhos? E ele vai responder pela segunda vez: eu sei que ele é profeta, porque tudo o que ele está falando, os testemunhos que eu tenho visto, estão acontecendo. Ele só pode ser um profeta. Agora vem a terceira vez. Eles novamente vão perguntar para esse homem: quem foi que te abriu os olhos? E ele ficou irado e já começou a evangelizar. Ele falou para aqueles religiosos da seguinte forma: por que vocês estão me perguntando tanto? Quem foi que me abriu os olhos? Vocês querem ser discípulo deles também? Vocês querem seguir Jesus também? É isso que vocês querem? E aí eles disseram assim: discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Olha só como é que os judeus eram. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos quem é Moisés, mas esse Jesus aí, esse Jesus, discípulo dele, sejas tu. Nós somos de Moisés. Só que é interessante que João, capítulo 5, a partir do versículo 43, Jesus fala uma palavra contra os judeus. E ele diz da seguinte forma: eu vim em nome do meu Pai e não me aceiteis. Se outro vier em seu nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honras uns dos outros, e não buscando a honra que vem de Deus? Não cuidais que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, pois em quem vós esperais. Porque se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Vocês lembram da pregação de Pedro no Pentecostes? Quando ele diz assim, ó: este Jesus, a quem vocês crucificaram e mataram, o autor da vida, mas ele ressuscitou dos mortos, esse foi aquele a quem Moisés falou. O mesmo Senhor suscitará um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e todo aquele que não ouvir a voz desse profeta será extirpado do meio do povo, ou seja, se perderá eternamente se não der ouvido à mensagem de Jesus. Abraão, Jesus falou, viu o meu dia, se alegrou. E eles disseram: não tem 50 anos, está dizendo que viu Abraão. E aí Jesus responde: antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Vocês veem que é tão fácil as pessoas seguirem os homens, mas quando veio Jesus trazendo uma mensagem de salvação e de esperança, eles disseram: este homem está possuído de demônio. Mas se viesse outro no seu nome, eles estavam ali se prostrando aos seus pés. E aí Jesus diz: vocês querem receber a honra uns dos outros, mas vocês não querem receber a honra que vem de Deus, porque a honra que vem de Deus, ela humilha o nosso ego. Nós não recebemos palmas por isso, porque nós não somos merecedores de tão grande salvação que veio dele. Glória seja dada a ti, Jesus. Ele é maior do que Moisés. Outra coisa, o autor aos Hebreus vai ensinar que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E aqui vai entrar uma questão mais profunda. Todos nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus estabeleceu o sacerdócio levítico, quando ele escolheu a tribo de Levi para servir no templo. Primeiro foi no tabernáculo, e depois foi construindo o templo. E vocês sabem que quando o templo foi construído, vocês sabem que foi colocado um véu, foi colocada uma cortina grossa. E os sacerdotes, que todos eram da tribo de Levi, serviam e faziam os serviços no templo. Mas uma vez por ano, somente o sumo sacerdote, que vinha da linhagem de Arão, que, como diz o autor aos Hebreus, ninguém toma para si essa honra, esse ofício, somente aquele que foi chamado por Deus pode ser sacerdote, assim como Arão foi sacerdote e foi chamado por Deus para esse serviço. Só que ele compara o sacerdócio de Cristo não como o sacerdócio de Arão, mas como o sacerdócio de Melquisedeque. Quem era este Melquisedeque? Ele vai dizer que quando Abraão foi para a guerra dos 5 reis, que o sobrinho Ló havia sido levado cativo, quando Abraão vai lá guerrear para resgatar o Ló, e ele volta daquela guerra vitorioso, com os despojos que eles estavam trazendo daquele povo, derrotado, diz que veio um sacerdote de Salém,
que também significa sacerdote de justiça ou de paz. Esse sacerdote apareceu. E diz a Bíblia que esse sacerdote não tinha genealogia. Não se sabia de onde ele veio, quem ele era. E primeiro, não existia nem tribo de Levi sendo separada para ser sacerdote naquela época de Abraão. Então, aparece um sacerdote que ninguém sabe de onde veio. E diz que quando Abraão viu o sacerdote Melquisedeque, Abraão pegou a 10ª parte dos despojos e ele veio e depositou aos pés deste sacerdote de Salém, chamado Melquisedeque. De maneira que Melquisedeque abençoou Abraão. E aí o autor aos Hebreus vai dizer e vai revelar que aquele que abençoa é maior do que aquele que está sendo abençoado. Logo, esse sacerdote Melquisedeque lá de Gênesis, que apareceu para Abraão, é um sacerdócio que prefigura o sacerdócio de Jesus, que é o sacerdócio que veio pela fé, e não o sacerdócio que veio pela lei que Deus deu aos judeus, conforme tinha escolhido Arão para ser o primeiro sacerdote. E agora eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo o paralelo desses dois. Por que Jesus é o nosso sumo sacerdote? Olha, observe comigo o texto aqui para nós se maravilharmos juntos. Olha só. Primeiro, Hebreus capítulo 7, versículo 25, o autor vai dizer assim, ó, que esse sacerdote, o sacerdócio de Jesus, ele salva totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Quando o sumo sacerdote ia no templo para fazer um sacrifício pela nação, pelo pecado do povo, diz o autor aos Hebreus que esse sacerdote lá dos judeus, ele vinha, fazia um sacrifício pelo seu pecado, porque ele também era pecador. Depois ele fazia um sacrifício pelo pecado do povo, de toda a nação, quando ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Só que esse sumo sacerdote, ele morria. E quando ele morria, ele era substituído por outro sacerdote. E assim o tempo ia passando, e o sacerdócio ia sendo substituído, porque os homens morriam. E quando o autor aos Hebreus vai dizer que nem sangue de bodes e de ovelhas pode perdoar pecado, mas unicamente o sangue de Cristo, e que também o sumo sacerdote daquela época era trocado direto porque ele morria, ele vai explicar que Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos. Só que ele vai explicar que esse Santo dos Santos não era o tabernáculo de Moisés que tinha erguido aqui na terra. Ele está falando do tabernáculo no céu. Quando Jesus Cristo vem, ele é o próprio Cordeiro, que aquele Cordeiro do Antigo Testamento era só uma figura de que Cristo era o Cordeiro. Por isso que João vai dizer, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João vai explicar que Jesus é o Cordeiro que veio para morrer por nós. Porque aquele sangue de animais e de bodes que era derramado não tinha poder para perdoar pecado. E o sacerdote morria e era necessário que ficasse trocando o sacerdócio. Só que quando Cristo veio como nosso sumo sacerdote, ele veio uma vez por todas, ele se entregou como cordeiro sem mancha e sem mácula, só que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E o autor aos Hebreus vai dizer que ele entrou no Santo dos Santos, e ele vive eternamente para interceder por nós, morrendo uma única vez para nos salvar totalmente dos nossos pecados. Jesus é o nosso sumo sacerdote insubstituível. Sabe por quê? Porque ele não morre, mas ele vive para sempre à direita de Deus, intercedendo por nós. E ele vai dizer, o sangue de bodes e ovelhas não podia perdoar pecado, mas o sangue de Cristo, o sangue do justo, do Cordeiro, ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Todos eles. E este sacerdócio fez uma aliança diferente da aliança que foi feita no Antigo Testamento.
Em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 12, ele vai dizer: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o coração deles escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu irmão, nem ao seu próximo, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você sabia que Jesus, quando morreu por mim e por você, por nós que cremos, Ele perdoou os nossos pecados passados, Ele perdoou os nossos pecados presentes, e Ele também já perdoou os nossos pecados futuros. Você compreende isso? Jesus morreu e perdoou os nossos pecados do passado, Ele continua perdoando os nossos pecados no presente, e os nossos pecados no futuro já estão perdoados pelo poder que há no sangue de Jesus. Só que tem um porém, isto não é motivo para dar vazão para pecar contra Deus, pensando o seguinte: já que Ele perdoou todos os meus pecados, então quer dizer que se eu vir a pecar, ou quiser pecar, Ele vai perdoando. E nós vamos ver que este ensino Ele traz para a igreja de uma maneira poderosíssima. Ele vai dizer aqui em Hebreus 9, 28, ó, assim Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Segunda vez sem pecado. Quem é que está sem pecado? Não é Cristo, porque Cristo nunca teve pecado. Mas Ele virá uma segunda vez para buscar a igreja sem pecado. A igreja que foi lavada pelo seu sangue. Então Ele vem a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para salvação. E no versículo 12 do capítulo 10 ele vai dizer: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Ele aperfeiçoou para sempre. Agora ele vem com a advertência. Hebreus 10, 26, ele vai dizer: porque agora, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Eu vou contar uma coisa para vocês de interpretação desse texto. O autor aos Hebreus está dizendo que existe um único Cristo, que existe um único sacrifício, que de uma vez por todas Ele fez para nos remir dos nossos pecados. Só que Ele vai dizer para a igreja, que se alguns, deliberadamente, tendo conhecimento da verdade, começarem a ter uma vida em pecado, para eles já não resta mais arrependimento. Deixa eu explicar o porquê. Porque para eles está perdido. Por que está perdido, Jonathan? Porque para eles serem salvos novamente dos seus pecados, depois de eles serem alcançados por Jesus, era necessário que Cristo viesse de novo, pela segunda vez, pastor, morresse novamente para salvá-los. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Para aqueles que foram alcançados por Deus, mediante o sacrifício de Jesus, se eles virarem as costas, calcarem aos pés o Filho de Deus, ultrajarem o Espírito da graça e voltarem novamente para as práticas mundanas, conscientemente, para eles não resta mais sacrifício. Só resta uma expectação horrível de juízo e de fogo consumidor que virá sobre os adversários, porque era necessário que Cristo viesse morrer novamente para que eles fossem alcançados, mas isso não vai acontecer, porque Jesus veio uma única vez para morrer pelos nossos pecados, para nos remir, mas quando Ele vir a segunda vez, não vai ser para morrer pelos nossos pecados, mas vai ser para nos levar para si mesmo.
Não vai ter sacrifício de novo. Acabou a oportunidade. Para estes não existe outro Cristo para sacrificar, pois pecam contra o último recurso. O último recurso, irmãos, é Jesus. O último recurso de salvação é Jesus. E eu não digo último, eu digo que é o único. O único recurso é Jesus. Quem vira as costas para Jesus está perdido. E o que o autor aos Hebreus está falando é daqueles que apostatam da sua fé. É daqueles que tiveram conhecimento. Por isso que ele diz, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, da boa palavra de Deus, se fizeram participantes de tudo que Deus deu, e depois caíram. Sim, é impossível renová-los para arrependimento. Porque novamente estão pondo Cristo ao vitupério, estão pondo Cristo à vergonha da cruz. E Cristo não vai vir morrer por eles de novo. E aí o autor aos Hebreus vai usar um exemplo de Esaú. E ele vai dizer, que não haja no meio de vós nenhum profano ou impuro, como foi Esaú, que por causa de um prato de comida, ele vendeu o direito de primogenitura. E depois, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não encontrou lugar de arrependimento. O que o autor aos Hebreus está querendo falar com isso? Ele está justamente dentro daquilo que eu estou comentando com os irmãos. Esaú não pensou direito sobre a bênção espiritual que ele tinha para receber do seu pai. Ele deu mais valor pelo banquete carnal que foi oferecido para ele, do que sobre a bênção espiritual. E quando Jacó vai no lugar dele e recebe a bênção espiritual, Esaú, depois que estava com o seu estômago saciado, lembrou-se que a bênção era dele. Só que quando ele vai lá, o irmão já tinha recebido a bênção. E diz que em lágrimas e em choro, ele não encontrou lugar de arrependimento, porque a bênção era dada uma única vez. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo, está alertando jovens esta noite, está alertando eu e você esta noite, para um ensino concreto, mais firmado, mais palpável da palavra de Deus neste lugar, para nós entendermos o perigo das heresias e das doutrinas que estão submergindo os homens na perdição lá fora, afastando eles da cruz, afastando eles de Cristo. E a mensagem de advertência é: cuidado, que não haja nenhum no meio de vós que abandone Cristo, porque se conscientemente fizer isso, não existirá novamente outro Cristo para morrer pelos seus pecados. Só resta uma expectação horrível. E aí o autor aos Hebreus vai dizer: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só que coisa terrível. Mas sabe o que eu acho bonito? Eu acho bonito, foi o que nós lemos aqui, de início. Ele vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e a certeza das coisas que não se veem. E no versículo 6 ele vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. E ele vai dizer: pela fé Abraão, quando chamado, ele deixou tudo, e foi para uma terra que ele não conhecia, porque ele creu naquele que fez a promessa. Ele confiou naquele que fez a promessa. E nós lemos no versículo 15 algo bonito: e se, porventura, ele se lembrasse de onde tivesse saído, ele poderia retornar. Olha só que coisa linda aqui. Se ele lembrasse lá da terra da Mesopotâmia, onde ele saiu da casa do seu pai, se ele quisesse, ele poderia voltar, porque a porta está aberta.
Só que o que chama a atenção é o que o autor aos Hebreus vai dizer. Porém, eles almejavam uma pátria maior, a celestial, de maneira tal que nem se lembrar de onde sair, ele lembrou. E é o que eu tenho para dizer para nós esta noite. No momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, no momento em que eu fui alcançado por Ele, irmãos, como Paulo diz, eu prossigo agora para o alvo. Eu, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não há espaço para o passado. Por isso que Jesus advertiu: lembrai-vos da mulher de Ló. Tome cuidado, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Ela recebeu mensagem dos anjos. Ela foi participante da comunhão dos anjos na sua casa. Ela viu tantas coisas. Ela recebeu a mensagem de livramento. Mas no momento em que ela estava para sair, ela lembrou. E ela olhou para trás. E morreu com aqueles incrédulos. Morreu com aqueles incrédulos. Mas vamos voltar. Se coloque de pé, por gentileza. O autor aos Hebreus vai dizer: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, ao ponto de dar a sua vida por amor a Cristo. Nessa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Hoje nós não passamos por perseguição física, mas existem lá do outro lado da Europa crentes que estão sendo mortos por causa do Estado Islâmico e muitas outras coisas, que são perseguidos por causa da sua fé. No Egito, esses dias, uma igreja explodiu matando muitas pessoas lá dentro, porque eles odeiam os cristãos. E naquela época estava acontecendo não só perseguição moral, como perseguição física. E a palavra de ânimo que o autor aos Hebreus dá é o seguinte: ora, ainda não tens resistido contra o pecado até o sangue, e já vos esquecestes da exortação que Deus dá, porque Deus vos trata como a filhos. E qual filho que quando o pai vê que está se perdendo, o pai não corrige? É por isso que nós somos corrigidos, por isso que às vezes nós passamos por provações, porque existe um pai que nos ama, e quando ele vê que nós estamos saindo do caminho, quando ele vê que nós estamos abandonando devagarinho a casa dele, quando ele vê que nós estamos deixando o nome de Jesus de lado, ele vem e começa a nos podar, ele vem e começa a nos corrigir, para que coloque novamente a gente andando neste caminho. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12 e versículo 2: por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E ele tem cura para a sua vida. Talvez você está cansado dessa caminhada, as tuas mãos estão decaídas, tu já não tem mais forças nem para andar, porque os teus joelhos estão trôpegos, tu estás perdido, não sabe para onde correr. É tanta coisa que falo para ti, é tanta proposta que tem para ti, e tu está perdido. Mas o Espírito Santo te diz esta noite: hoje Ele te restabelece, hoje Ele te coloca de pé novamente. Hoje Ele fortalece as tuas mãos, Ele coloca os teus pés retos para que tu caminhe para o caminho da salvação e não se desvie dele, porque Cristo morreu uma vez por todas para nos salvar dos nossos pecados, e Ele não vai te perder. Ele não vai te perder. Glória a Ti, Jesus.